Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Mateus 12, versículo 36 e 37, diz assim: Digo-vos que de toda palavra inútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui está sendo frisado, mais uma vez na Bíblia, que a gente precisa prestar atenção do que sai na nossa boca. A gente precisa prestar atenção no que a gente fala, a maneira que a gente fala, quem a gente condena, o que a gente fala para o nosso próximo. A gente precisa ter atenção. E é tão importante o que está sendo falado aqui, que inclusive diz que no dia do juízo você vai ser justificado ou condenado segundo o que sai da tua boca, segundo o que você fala. Sabe, às vezes quando a gente não tem nada para falar, a gente precisa ficar calado. A gente precisa ter atenção com o que a gente fala. Tem pessoas que falam assim: eu falo muito, eu tenho o hábito de falar muito, mas sai atropelando as pessoas, falando coisas talvez que para ela não tem problema nenhum, mas que talvez para o próximo está machucando o seu próximo. Quem nunca foi de repente num velório onde tivesse as pessoas ali que acabaram de perder seu ente querido? E às vezes a pessoa está ali sofrendo e chorando, e ela é obrigada a escutar de alguém assim: vai, levanta a cabeça, você precisa ser forte. É fácil a gente falar para uma pessoa ser forte quando não é um ente querido nosso que está ali, sendo levado embora e tirado da nossa presença. Da mesma forma, de repente um casal, eles findam um relacionamento. E aí vem uma pessoa e fica dando pitaco, dando palpite ali: você deve voltar, não deve voltar, o que deve ou não fazer. Só que o casal é que sabe o que está vivendo. Ou de repente uma pessoa, ela vê ou o homem ou a mulher que se separaram em outro relacionamento e ela corre para contar para o outro que viu ou deixou de ver alguma coisa. Em que isso vai agregar? Quando você abre a sua boca, quando eu abro a minha boca e eu profiro coisas que talvez para o próximo vai machucar, vai ferir, vai deixar a pessoa ali numa situação difícil. De repente, a gente precisa repensar na maneira com que a gente está conduzindo. Às vezes a gente quer falar assim: eu sou muito transparente, eu sou verdadeiro, eu falo o que eu sinto. Não. Até para você falar o que você sente, você tem que medir quem é que está recebendo o que você sente. Se o que eu e você estivermos deixando sair da nossa boca para o nosso próximo ou para uma situação, o que for, não for para somar na vida de uma pessoa, é melhor a gente ficar calado. Quando a gente não sabe o que falar, a gente precisa orar. Talvez a oração que nós fizermos para o nosso próximo ou para nós mesmos é melhor do que a gente de repente jogar palavras inúteis, assim como o versículo está falando. A minha amiga, ela perdeu a sobrinha dela de 10 anos, vítima de pneumonia. E como é que você liga para uma pessoa e você fala com ela sobre a morte de uma sobrinha de 10 anos? De verdade, eu não sabia o que dizer. A única coisa que eu soube dizer para ela é: olha, eu sinto muito a sua perda. Jesus está com você, te carregando no colo, e eu estou carregando você nas minhas orações. É o que eu consegui falar para ela. E talvez foi a melhor coisa, porque foi por telefone. Mas se pessoalmente eu tivesse a encontrado, talvez eu não precisasse falar nada. Somente abrir os meus braços e dar um abraço bem forte nela. Ela já saberia que eu estava ali para o que ela precisasse. Então vamos hoje medir o que a gente fala, prestar atenção no que a gente faz, prestar atenção na maneira que a gente fala, para a gente não machucar o nosso próximo. Porque sair da nossa boca servir só para somar, para agregar, nunca para diminuir ninguém, nunca para entristecer o coração de ninguém. Na dúvida do que deve ser falado, não fale. Na dúvida, não ultrapasse. Cala, só ora. Só deseja para o seu próximo ou para você mesmo na situação que você está vivendo, que o Senhor Jesus entre na situação e mude aquela situação. E aí sim, no dia do juízo final, a gente vai ter sabedoria e força para falar para o Senhor que a gente usou a nossa boca para o bem, que da nossa fonte de água limpa não ficou saindo água suja,
para atrapalhar a vida de alguém, para atrapalhar a vida de nós mesmos, das pessoas que nos cercam. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.